Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Universo da Mente. Quantas vezes nos últimos dias você se sentiu estressado ou simplesmente sobrecarregado? Sabe, no meio da correria, da rotina, é muito comum nós simplesmente nos depararmos com situações que nos deixam incomodados, ansiosos ou mesmo irritados. Mas será que nós paramos para pensar nos efeitos reais que o estresse causa em nosso organismo? E mais importante, será que paramos para pensar no efeito na nossa memória? Se você quer entender um pouco mais e saber um pouco mais sobre este assunto, fique conosco até o final do vídeo. O estresse pode ser definido como uma resposta do nosso organismo a situações que ele considera ameaçadoras. Imagine que no passado isso ajudava os nossos ancestrais a sobreviver diante de algumas ameaças de predadores. Hoje, esse predador pode ser diferente. Pode ser o trânsito, uma conta atrasada, o acúmulo de tarefas ou simplesmente conflitos familiares. Quando estamos sob estresse, o nosso cérebro ele aciona o que nós chamamos de eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O que é isso? Esse eixo resulta na liberação de um hormônio que nós chamamos de cortisol, que você conhece muito bem. O cortisol funciona como um tipo de combustível de emergência que eleva a glicose no sangue e prepara o corpo para situações de luta ou fuga. No entanto, se esse mecanismo se mantém ativo por muito tempo, acaba sobrecarregando o próprio organismo. O cortisol ele atinge diversas áreas fundamentais do nosso cérebro. O hipocampo, que é responsável pela consolidação de memórias, o córtex pré-frontal, que está relacionado à atenção, raciocínio e à memória do trabalho, e também a amígdala, que está envolvida nas emoções, especialmente emoções como medo e ansiedade. Para entendermos melhor esse impacto, nós precisamos entender o processo da memória. A memória ela é formada em 3 etapas, podemos assim dizer. Existe a aquisição, que é quando recebemos novas informações, seja por experiência ou por leitura, simplesmente adquirimos novas informações. Consolidação é quando nós armazenamos essas memórias ou é armazenada no hipocampo e essas memórias que estão ali armazenadas na memória de curto prazo são transferidas para a memória de longo prazo. E existe a evocação, que como o nome já diz, é relembrar as informações que foram armazenadas. Existe o que nós chamamos de generalização da memória. Imagine um veterano de guerra que depois de muitos anos, depois de voltar para casa, depois de um combate, que mesmo em um ambiente seguro, se sente inseguro ou com medo ou ansioso ao ouvir barulhos altos, como estouros de fogos ou outros. Ou alguém que simplesmente após sofrer um acidente de carro, anos depois, ainda fica apreensivo apenas ao entrar em um veículo, em qualquer veículo. Esses exemplos ilustram como essas memórias traumáticas, elas podem se generalizar, ou seja, fazem o cérebro reagir de modo exagerado em situações parecidas, mesmo sem que haja nenhum perigo real. E isso ocorre porque essas memórias marcantes pelo estresse... Isso acontece porque essas memórias marcadas por estresse, tendem a perder detalhes de contexto e do seu contexto original, fazendo com que a pessoa evite não só situações traumáticas, mas também qualquer outra situação que se assemelhe àquela anterior. O cortisol, nesse processo, acaba exercendo um papel fundamental. A relação entre estresse e memória segue uma lógica de equilíbrio. Isso nós chamamos de U invertido. Tanto pouco quanto muito estresse prejudica a memória, enquanto níveis moderados favorecem o desempenho. Quando falamos de consolidação de memória, geralmente um aumento do cortisol melhora a consolidação da memória. No entanto, níveis muito baixos podem prejudicar essa consolidação. Quando falamos de evocação da memória, um aumento no cortisol prejudica a evocação da memória já consolidada. E, curiosamente, níveis baixos também são prejudiciais para essa evocação. Já no córtex pré-frontal,
Níveis elevados prejudicam a capacidade de tomada de decisão e de controlar impulsos. E níveis normais de cortisol ajudam a manter a capacidade de concentração, ajudam a manter o raciocínio lógico, o planejamento, a concentração e o controle das emoções. Na amígdala, isso pode deixar a pessoa mais ansiosa, impulsiva, propensa a respostas altamente emocionais como raiva ou simplesmente o medo. Uma amígdala hiperativa pode enviar sinais de alerta constante, dificultando o seu córtex pré-frontal para consolidar ou agir com segurança, ou simplesmente racionalizar diante de algumas situações, levando, claro, a reações mais instintivas e menos controladas. Já em níveis saudáveis, esse cortisol vai ajudar o equilíbrio emocional, permitindo que nós venhamos a sentir o medo e a ansiedade e outras emoções na medida certa, o que acaba sendo importante para a nossa sobrevivência e para a nossa adaptação. Então ele prepara o corpo para responder a situações de alerta sem causar nenhuma reação exagerada do nosso corpo. Com isso em mente, o estresse ele pode ser visto e dividido em estresse crônico ou agudo. O estresse agudo ele é passageiro, como o nervosismo antes de uma prova, e esse nervosismo pode até te ajudar a melhorar a memória daquele momento para aquela situação. Já o estresse crônico é quando esse estado de alerta se mantém por semanas, meses ou até anos. E nesse caso, a memória piora, o raciocínio enfraquece e o risco de doenças como o Alzheimer simplesmente aumentam. Com o tempo, o nosso cérebro e o sistema de estresse mudam. Quem convive com níveis altamente elevados de cortisol por muito tempo apresenta o maior risco de atrofia no hipocampo, dificuldades de memória e até mesmo declínio cognitivo. A boa notícia é que nós podemos gerenciar o estresse e proteger nossa memória por meio de hábitos saudáveis. Primeiro, pratique exercícios físicos regularmente. Priorize um sono de qualidade, um sono duradouro de qualidade. Dedique tempo ao lazer, ao prazer, à família e a outras atividades além do trabalho. Mantenha contato social com amigos e familiares. Adote técnicas de relaxamento, caminhada ou outras técnicas, oração, meditação, são fundamentais. E, se necessário, procure a ajuda de um profissional sempre que você sentir necessidade. Essas práticas reduzem o impacto negativo dos hormônios do estresse, melhorando a saúde mental e preservando, claro, o seu hipocampo. Por fim, o estresse faz parte da vida de todos nós, mas quando ele se torna constante, silenciosamente, ele começa a destruir e desgastar nossa saúde emocional, nossa memória, nosso cérebro em geral. A ciência já deixou bem claro. O estresse mal administrado prejudica a memória e aumenta o risco de doenças cognitivas. Por outro lado, aprender a controlar o estresse é uma das formas mais poderosas de preservar o que nós temos de tão precioso, que é a nossa mente. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.